primeiro de tudo, boa noite, gente. A gente está muito feliz com a presença de vocês aqui no nosso Meetup. Antes eu vou falar uns combinados assim bem breves, tá? E agora que eu começo a falar, a igreja aqui do lado começa a tocar o sino, né? Que ótimo. Mas eu vou falar aqui uns combinados bem breves. A gente vai fazer uma apresentação bem curtinha para apresentar quem é o Aleiris Rio, quem é o Aleiris, por que a gente existe. E logo depois a gente vai ter a palestra maravilhosa da Andrea. No final a gente vai bater um papo depois das dúvidas que surgirem. Quando surgirem dúvidas, vocês podem colocar aí no chat, não tem problema. A gente vai anotando e depois no final a Andrea vai conseguir responder. A gente pede então os combinados. Agora, no início, todos os microfones estão mutados, tá? A gente fez isso para conseguir ter uma experiência legal para todo mundo, não atrapalhar palestrante nem nada. Esse meetup está sendo gravado, então se você tem algum problema da sua imagem aparecer, alguma coisa assim, a gente pede por favor para você não ligar a sua câmera. Mas se você quiser no final ligar a sua câmera, ligar seu microfone, falar alguma coisa, fiquem bem à vontade para bater um papo no fim, tá? É isso. Então, vamos começar aqui, né, gente? Tem aqui uma pessoa com mão levantada. Ceguinhos não enxergam bem. Aqui. Fechar aqui. Bom, então, boa noite. Nós somos o Arleiros Rio. Essas aqui somos nós. Atualmente a gente é uma equipe de 6 organizadoras. Essa aqui de óculos sou eu, Priscila, muito prazer. Essa aqui embaixo com um cachorrinho muito fofo é a Sara. Essa aqui embaixo é a Noelle. Essa aqui do lado da Sara é a Bia, que tá aí no vídeo. Essa aqui acima, deu tchauzinho assim. Essa aqui acima é de toquinha, é a Andrea, que vai dar a nossa palestra maravilhosa do dia. Tá dando tchauzinho também. Essa aqui é a Clemência, que agora acho que não está mais entre nós, mas a Clemência também super proporcionou aí o Zoom e tudo mais pra gente fazer esse meetup e vai cuidar do vídeo e tudo. Então, essas somos nós. Muito prazer. Por que a gente existe, né? A gente existe com o propósito de proporcionar um ambiente tranquilo, acolhedor e aumentar a diversidade de gênero nas comunidades de usuários e desenvolvedores de R. Tá? Então, a gente quer que todo mundo aqui se sinta tranquilo, se sinta seguro e se sinta muito bem-vinda, muito bem-vinde e muito bem-vindo. A comunidade é nossa, a comunidade é de vocês. Então, rapidinho sobre nós, assim, a nossa história. Lá em 2012, a Gabriela de Queiroz fundou o Arleiris, lá em São Francisco. E é uma história muito engraçada que eu não vou entrar em detalhe porque é muito mais legal a pessoa própria contando. Mas era um período de Halloween nos Estados Unidos, então quando ela fez o primeiro meetup do Arleiris, né? Nossa, ensinar R de graça, nossa, que legal, que pode ser mais legal que isso. Só que ficou meio vazio, né? E ela não entendeu na época, e depois falaram, não, Gabi, é porque é Halloween, né? Então, e Halloween lá nos Estados Unidos é super importante, enfim. Mas isso não desanimou a Gabi, que inclusive é formada em estatística pela UERJ aqui do Rio de Janeiro. E hoje em dia o Arleiris está espalhado por mais de 189 cidades. Isso aí que eu atualizei hoje já. Está em 54 países e a gente tem quase 70 mil participantes. Só para vocês terem uma ideia de como está crescendo rápido, no meetup anterior, que foi no final de maio, a gente tinha 52 países. Então, ou seja, de lá para cá, em um mês, a gente já invadiu aí, no sentido melhor possível, mais 2 países. Como começou aqui no Brasil? A Celina Ribeiro, ela fundou o Arleiris Rio, aqui em maio de 2017. E hashtag Today's the Day, hoje é o segundo meetup online do Arleiris Rio.
Então aqui, só para vocês verem, esse dashboard aqui é bem legal, ele é totalmente interativo e ele está disponível nesse link. Vocês podem acessar depois, podem ficar tranquilos que a gente vai passar depois todo o material, todos os links, todas as coisas que a gente citar aqui, a gente vai passar tudo prontinho para vocês. Então aqui, olha como tá maravilhoso esse mapa. E isso são só os capítulos ativos. Maravilhoso. Sério, eu sempre fico feliz e emocionada quando eu vejo essa imagem. Então, um pouquinho do nosso código de conduta. Como eu já falei, o Arleiris tem o objetivo de proporcionar uma experiência livre de assédio, segura e tranquila para todo mundo, de forma que a gente não tolera nenhum tipo de assédio. Quando vocês pediram para entrar no nosso grupo do Meetup, uma das perguntas era que vocês liam e compreendiam o nosso código de conduta. O nosso código de conduta está disponível nesse link aqui e vocês podem consultar a qualquer momento. A gente espera realmente que essa seja uma experiência totalmente segura e tranquila para todo mundo. E a gente faz tudo o que está ao nosso alcance para que isso aconteça. Porém, se de alguma forma você passar por uma experiência de assédio, se você for assediada ou assediado por alguém dentro da nossa comunidade, você, por favor, procure a gente que a gente vai tentar te ajudar o mais rápido possível, da melhor forma possível. Esses e-mails aqui, esse primeiro e-mail é direto com a Arleiris Global. Esses dois últimos são os nossos e-mails aqui do Arleiris Rio. E vocês podem também sempre procurar a gente no direct do Instagram, mandar mensagem no grupo do Meetup, mandar mensagem no Twitter, mandar mensagem no Facebook. A gente está 100% disponível para vocês, tá? As consequências para quem é, então, o assediador é o banimento das nossas redes todas. E a abrangência do nosso código de conduta é para todos os espaços físicos e online do Arleiris Rio. E é isso. Então a gente espera que seja tudo tranquilo para todo mundo. Aqui então a gente tem os nossos patrocinadores. Muito obrigada, Art Consortium, muito obrigada, Art Studio, por toda a ajuda, pelos coffee breaks que vocês já disponibilizaram para a gente. Muito obrigada mesmo pela ajuda. E é isso, gente. Participem. Essas aqui são as nossas contas nas redes sociais. Podem seguir. A gente sempre compartilha conteúdo legal, não só da nossa comunidade do Arleiris Rio, mas também de outras células, de outros capítulos do Arleiris. A gente sempre está indicando os meetups, inclusive essa semana a gente tem, daqui até dia 27, deixa eu ver, eu até anotei aqui porque é tanta coisa, 4 meetups. A gente está sempre compartilhando. Então, podem seguir a gente nas redes sociais. Se precisar entrar em contato, já sabem. A gente tem também aqui nossos e-mails. Se você quiser dar uma palestra sobre R, de algum assunto que você conheça, mesmo, mas você fica meio insegura, assim, não sei montar PowerPoint, ou então não sei muito falar de R e tal, pode vir pra gente que a gente ajuda, a gente treina o PowerPoint com você, a gente ajuda você a montar a apresentação. A gente quer que vocês se sintam bem à vontade para participar da nossa comunidade e agregar, aprender, discutir R. E é isso. A gente é Our Cat Ladies, Our Dog Ladies, Our Chicken Ladies. A gente quer todo mundo e é isso, gente. Fiquem aí com a palestra maravilhosa da Andrea sobre como você pode organizar seus códigos de R num pacote de R. A Andrea é ecóloga, ela trabalha com informática da biodiversidade e ela atualmente é pós-doc do Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. Vai daí, Andrea. Muito obrigada, Pri. Boa noite, todo mundo. Gente, estamos em tempos super complicados, super estranhos, então eu agradeço demais. A gente agradece demais a presença de vocês no Meetup e que vocês tenham uma horinha para conversar com a gente. Então, realmente, muito obrigada pela presença. Como o Pri falou, eu sou bióloga, eu sou ecóloga, eu trabalho como pós-doc no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E hoje eu vou falar assim, eu vou contar a história de como uma série de scripts de R terminaram sendo transformados num pacote de R que está ainda, logicamente, em desenvolvimento.
Mas parte dessa história passa por alguns passos que a gente tem que cuidar, algumas boas práticas que todo mundo pode implementar. Então, mais do que a história em si, é meio para ver como que é a transição, como que a gente pode passar de análises mais simples a uma questão, assim, a de fato fazer pacotes, e como que que a gente precisa começar a utilizar se está querendo continuar trabalhando com R e na comunidade, né? Então, o exemplo é desde a biologia. Espera aqui. Estou vendo aqui. E é isso, gente. Eu trabalho com informática da biodiversidade, mas ultimamente todo o meu trabalho foi sempre com biologia vegetal, com ecologia vegetal. Eu trabalho basicamente com florestas ou com vegetação de qualquer tipo, mas recentemente a carreira deu assim, virou um pouco uma questão de ecologia quantitativa e de trabalhar utilizando princípios de ciência aberta e reprodutível. E eu estou muito interessada em termos, assim, em questões de ética na ciência de dados e recentemente em feminismo de ciência de dados, que eu acho que é muito pertinente para este tipo de grupos como RLEGs, e de fato eu já vou começar a falar de uma coisa que não tem a ver com minha palestra, é este livro de Data Feminism, que está disponível online e realmente aborda muitos temas, bem além do feminismo, dos feminismos, sobre ética na ciência de dados e sobre vieses de raça, de classe. Então, é um pouco isso, é um pouco começar a aplicar esse tipo de visão na hora que a gente faz o trabalho. Então, eu comecei pensando só em executar, em trabalhar com software livre, foi a primeira questionamento que eu me fiz no início. Comecei a usar R em 2009, eu faço parte desse grupo de RLEDs desde 2017, mas eu estou super contente porque é a primeira vez que eu vou falar aqui, então é como se fosse ontem, realmente. E meu alvo hoje é não só executar, mas também ensinar a executar projetos que sejam reprodutíveis em todas as fases, e desde o download até a confecção de manuscritos, porque isso nos permite fazer uma ciência mais transparente e mais robusta. Para isto, eu ministro uma aula na pós do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, junto com a minha colega Sara Mortara, que, por sinal, faz parte também do grupo de RLEDs do Rio de Janeiro, e é uma disciplina para estudantes de pós, onde não é um curso de R, a gente tem muito curso de R, só de R mesmo, a gente é um curso de temas ao redor do uso de R na pesquisa, como o uso de Git e GitHub, o uso de gerenciadores de referências, o uso de LaTeX e de Markdown como sistemas para escrita de manuscritos e para fazer apresentações. Então, tem muitos aspectos da palestra que pegam um pouco essa filosofia. E a primeira pergunta é por que a gente pensaria em fazer pacotes? Porque o pacote é meio que a unidade, o objetivo, o alvo final para quem está trabalhando com R. Ou pelo menos às vezes pareceria que fosse assim, mas nem tudo tem que ser um pacote. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas uma coisa que a filosofia da língua tem é que a transição de só usuário a ser um desenvolvedor, um programador, seja uma transição tranquila, seja uma transição natural, e possivelmente vários de vocês têm essa experiência, começa usando funções que outra pessoa escreveu, começa procurando o que está disponível, e tem um ponto que suas próprias análises requerem que você modifique essas funções, e requerem que você aprenda o interior da língua, e aprenda a mexer com esse código, e você começar a criar seus próprios códigos. Essa transição é muito natural em R, e isso faz parte da filosofia básica da língua. E não só em termos de código, porque o R Foundation, que está associado ao Core de R, e o R Forwards, que é um grupo de trabalho para promover a diversidade na comunidade de usuários de R, também está procurando que mais pessoas de raças, gêneros, países diferentes, com e sem desabilidades, sejam representados na comunidade. Então, eu botei aqui o link
de uma palestra que teve recentemente, foi um seminário, na real, foi uma conversa entre alguns membros da R-Forward, que falando disso um pouco, então, se a gente aprende a fazer pacotes, a gente consegue ser, assim, parte da comunidade, com mais tranquilidade, a gente consegue se posicionar dentro da comunidade de usuários de R, não só como usuários, mas também como desenvolvedores, e é um objetivo comum que a gente, como R-Ladies, e que a R-Forwards tem. Então, aprender a fazer pacotes faz parte dessas coisas que a gente tem que tentar aprender a fazer, né? E os pacotes, em geral, assim, são úteis, mas o que o fato de serem o ponto final de algum desenvolvimento, eles são muito úteis para compartilhar grandes conjuntos de funções que têm um propósito similar. Então, às vezes, qualquer um que tenha usado um pacote R sabe isso, são temáticos e vocês sabem que os pacotes podem estar organizados em task views. Então, às vezes a gente sim faz um trabalho que merece que a gente faça um pacote. E, em geral, mesmo que não seja o pacote mais usado do planeta, uma coisa super incrível, é uma grande experiência de aprendizado, em termos de boas práticas, de portabilidade, de documentação. E são habilidades que, na hora de você começar a usar, são muito boas para se usar bem antes de você ter um pacote. O pacote do qual eu vou falar, aliás, eu não vou falar muito deste pacote, mas eu vou contar a história dele. É um pacote que a gente criou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro para modelagem de nicho ecológico. Basicamente, assim, meus colegas e minha supervisora de pós-doc, a Marinés, a gente queria usar uma série de funções que já existiam em R e decidimos começar a escrever para poder unificar diferentes partes do processo e a fazer uma coisa que nem todos os pacotes pré-existentes tinham, que era fornecer metadados e documentar algumas das decisões de parametrização. Então, o desafio é você criar essas funções e também conseguir que elas se integrem ao resto de ferramentas que existem no ambiente R. Tem links aqui, tem uma aula que a gente fez em YouTube, e basicamente, o que é essa modelagem? Aqui está a página do nosso pacote, e estamos ainda em fase de preprint, estamos quase já querendo publicar o pacote. E basicamente, assim, só para dar um contexto, porque nem todo mundo vem da biologia e não necessita saber, não precisa saber de biologia para esta palestra. São os três modelos de nicho ecológico, eles usam dados da ocorrência conhecida das espécies, por exemplo, as ocorrências que estão em coleções biológicas, como o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, e fazem uma modelagem das áreas potenciais onde uma espécie poderia estar, baseado em camadas preditoras ambientais, que são basicamente arquivos de raster, com algumas variáveis ambientais, como temperatura, precipitação, sazonalidade. E tem então, também aspectos desse trabalho geográfico, mas também aspectos são diferentes algoritmos que a gente usa, e é uma abordagem de aprendizado estatístico. Você particiona os dados, você treina os modelos com uma parte dos dados, e depois avalia o desempenho desse modelo em outros conjuntos de dados de teste. Mas é só isso que eu vou falar desta parte, não é o que a gente está aqui para falar. A gente tinha um trabalho nesse tópico, que era basicamente, a gente queria gerar uma camada quer dizer, um arquivo raster, de diversidade potencial de plantas da Mata Atlântica. A gente tem muitos pontos de ocorrência das plantas do Brasil em bases de dados globais. Mas esses pontos são padrões, são pontos que têm um monte de vieses, eles não estão necessariamente refletindo a distribuição potencial dessas espécies, então a gente tinha que fazer esses modelos, basicamente. E a gente tinha premissas, a gente precisava usar a maior quantidade de espécies, controlando muito bem a qualidade dos dados e dos modelos. E tem um monte de passos antes de você começar a fazer esse ajuste desses modelos, como a correção taxonômica, a limpeza dos registros. São passos que você tem que cuidar na hora de ajustar esses modelos. Então, estamos trabalhando com arquivos raster de alta resolução, e cada espécie, ela passava por um fluxo de trabalho específico.
a gente tinha que fazer a limpeza dos dados, a preparação desses dados, ajustar os modelos. E depois que os modelos estivessem prontos, a gente ia juntar os modelos para diferentes algoritmos e juntar o resultado para várias espécies. Então, a gente tem um trabalho, e possivelmente cada um de vocês, quando trabalha com R, tem um trabalho de pensar o fluxo de trabalho, que cada uma das funções vai fazer e quais são os passos até eu chegar ao meu objetivo final. A gente já sabia algumas coisas sobre boas práticas de trabalho em R, e para isso eu vou falar um pouco rapidamente do meetup anterior. No meetup anterior, Sara falou de estrutura de pastas, falou de Git e falou de trabalhos reprodutíveis. Então, essas boas práticas, elas estão resumidas na palestra que ela deu, mas eu vou resumir aqui rapidinho. Basicamente, a gente não usar setwd na hora de fazer os scripts e não mudar de pastas de trabalhos ao longo do projeto. Utilizar caminhos absolutos em vez de caminhos relativos. Gente, vou passar aqui um pouquinho porque a bateria está dando erro. Dá um minuto. Não, foi. Não, tranquilo. Gente, tudo bem. A bateria estava acabando. Eu estava falando, era para não trocar não trocar de pasta de trabalho ao longo do projeto e não usar caminhos absolutos, que é aquele C com o próprio nome, mas de caminhos relativos. E, como sempre, cuide da estrutura das suas pastas. Se você segue estas boas práticas, já é um bom começo para começar a trabalhar. Nossos scripts, usando essas boas práticas, eram scripts soltos, com certeza. E a gente resolveu um script para cada uma das espécies. Tipo, em vez de resolver o problema para todas as espécies disponíveis, a gente criou um script para uma espécie só. E esse script, com certeza, fazia todas as etapas para a espécie. E para a gente fazer para esses modelos para várias espécies, o primeiro passo natural foi a gente criar um loop for, que é uma das coisas que a gente tem que aprender na hora de aprender R, e que é uma das mais simples, porém uma das mais úteis na hora de você pensar em fazer um trabalho repetido. Sim? Então, quando você está resolvendo a repetição ao longo de um grupo de dados, umas primeiras funções que você deveria, e um primeiro muito bom exercício, é você aprender a fazer for loops. Basicamente, um for loop funciona assim: você tem uma lista, pode ser um vetor, pode ser uma lista. Eu botei aqui, assim, três espécies quaisquer. E vocês já devem ter visto que está escrito assim, for, e tipo, para cada elemento espécie em lista de espécies, que é este vetor, você executa entre duas chaves todo o código que você precisa. Isso é equivalente, conceitualmente, a você fazer iterações, você fazer repetições ao longo deste vetor. É como se eu fizesse a primeira iteração, é tipo, eu pego espécie, vai ser SP1. É como se eu assignasse, é como se eu atribuísse ao objeto espécie esse primeiro objeto SP. E aí eu executasse o código. Na segunda iteração desse loop, é como se eu fizesse, então, agora espécie vai ser SP2. Então, é como se a gente fizesse isso. E muitas vezes nosso script, no início, se parece com isto. Eu vou executar primeiro para uma espécie, aí atribui, aí executa. Aí para a seguinte, você atribui e executa. O for loop é a resolução mais simples e básica para este tipo de problemas em R. Então é muito útil porque ajuda você a pensar. Isso não quer dizer que seja a melhor solução para seu problema, mas é muito útil de aprender. E o seguinte passo, basicamente, assim, quase que naturalmente, é você aprender a criar funções. E já temos o Hadley Wickham, e acho que não só ele, assim, que fala o seguinte: se você está copiando e colando o seu código mais de 3 vezes, está na hora de escrever uma função. Se você está fazendo isto,
basicamente, a melhor ideia é que você já aprenda a escrever funções. A lógica da função é diferente da lógica do for loop, mas tem aspectos em comum, que é o fato de você ter que isolar o problema para um dos elementos e criar a função com base nesse único elemento do seu grupo de dados. Então, esse é basicamente o seguinte passo depois de que a gente aprende a executar for loops. Então, você cria uma função que faz o que você quer, de fato, com suas espécies. E para uma espécie, você simplesmente executa a função. E tem diferentes maneiras de você aplicar, executar essa função ao longo do vetor de espécies. Umas mais conhecidas são as funções da família assim, DLapply, que pega a lista de espécies e executa para cada um dos elementos, de um jeito muito similar ao que acontece com for loop. E recentemente tem o pacote pur. O pur, ele tem uma sintaxe um pouco diferente, mas a lógica é mais ou menos similar. Isto está bem inserido dentro do tidyverse, dentro desta língua paralela que temos agora dentro de R, mas é basicamente a mesma lógica. Então a gente decidiu começar a criar funções. E a gente começou a criar funções para uma espécie só. E rodava. Então, a gente está muito feliz. Este foi um trabalho que a gente desenvolveu com meu colega Felipe Sodré Barros, que eu não sei se ele está aqui, mas, assim, a gente estava muito contente porque ele rodava, mas, se vocês lembram, R usa muito RAM. A memória RAM do computador e do computador da gente na época morria, assim, ou demorava demais. No caso, teve umas vezes que tipo, demoravam 10 dias para 900 espécies. Isso era absolutamente o cúmulo da falta de eficiência no trabalho. Mas a gente estava super feliz porque rodava, né? Vocês têm que comemorar as pequenas vitórias. Então, a gente estava super feliz. E a gente já tinha sacado que o problema era que fazia uma espécie após a outra. Todos esses métodos que eu estou mostrando para vocês, afinal, eles fazem os processos em fila, assim, primeiro uma espécie e depois a seguinte. Aqui está o Felipe, que era meu colega na época, e a gente apanhou junto nessa época. E depois veio uma parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica, que foi uma fase de melhorar o desempenho dessa grande função que fazia tudo de um jeito muito devagar. Com a parceria, a gente ganhou capacidade de computação, pois tem aqueles computadores remotos que têm muitos núcleos de processamento, muito sofisticado, mas a gente não sabia usar eles. E a gente teve que aprender a usar algumas ferramentas de computação remota. Isto foge do tema pacote, mas foi parte das ferramentas que a gente teve que aprender. E foi uma parte da motivação pela qual a gente terminou escolhendo criar um pacote. E uma das coisas que a gente... eu sou da biologia, eu nunca tinha escutado falar de paralelização quando a pessoa perguntou se a gente estava fazendo isso em paralelo. Deve ter pessoas no dia a dia de trabalho que já escutam paralelização e acham que é normal você falar de paralisação de processos. Mas no caso não era, no caso a gente não era. E eu já vou falar já que era. E parte do problema de você rodar isto nestes computadores é que a gente tinha que separar os processos. A gente não podia ter aquela função gigante que solucionava só um problema por vez. Com esta parceria também veio a necessidade de começar a colaborar eficientemente com outras pessoas. E para isto, a gente tem que cuidar do estilo de código e começar a usar controle de versões. No meetup passado, a gente falou de Git e GitHub e tem um tutorial. Então, eu recomendo que vocês vão lá na página do meetup passado, porque não tem condições de falar muito em detalhe. Mas isso foi um grande passo para a gente na hora de aprender a fazer muitas coisas. Para a gente foi um pouco assim, perdidos no início, mas deu tudo certo. Uma das coisas era a paralelização, que é basicamente você mandar cada um dos seus problemas para um núcleo computador. Nossos computadores têm 4 núcleos, aquele negócio de, tem 4 cores, 8 cores. É basicamente isso, você pode pegar um processo particular e mandar para um dos núcleos do seu computador. E, logicamente, a computação remota e esta computação de alto desempenho tem cluster de computação que tem várias centenas de núcleos.
E tem muitas maneiras em R, algumas mais eficientes, outras não, de você fazer isso, de você paralelizar processos em R. Eu só vou mencionar rapidamente pacote Parallel, pacote Snowfall, pacote For Each, e recentemente tem o library, tem o Futures, que é mais tidyverse, e é basicamente usar a mesma lógica do lapply. Então, você tem que começar seu núcleo, você tem que começar o cluster, você tem que ter acesso ao cluster e, por exemplo, iniciar o processo. Aqui você, por exemplo, diria que você quer em paralelo, e no meu computador local eu boto 3 CPUs. No computador do LNCC a gente botava 250 núcleos. Você tem que mandar tudo que está no seu workspace local para cada um dos núcleos, então tem que exportar essas variáveis para os cores do cluster. E você faz um lapply, é a mesma coisa. Olha, é um lapply da lista de espécies e do set de funções que você tiver. E no final você para o cluster e a gente passou de 10 dias a 2 horas, assim, uma coisa assim muito impressionante. Como o problema era porque era um processo muito repetitivo mesmo. Uma das coisas que a gente teve que fazer foi também modularizar, separar o processo, em vez de fazer uma grande função, executar os 4 passos de jeito assim, separado. Se em vez de a gente rodar uma função por vez, a gente talvez quereria rodar o primeiro passo para todas as espécies e depois o segundo passo para todas as espécies. Isto nos permite saber se tem um erro, em que parte do processo teve o erro, como estava antes. Se a espécie 1 dava um erro, a gente não tinha como saber se foi o processo A, B, C ou D que deu erro. E a gente tinha que esperar até a função terminar para, de fato, detectar o problema. Então, na hora de repetir, você também não precisa voltar até o início. Se você rodou com sucesso o passo 1 e o passo 2, não precisa voltar atrás para você rodar de fato, fazer ajustes no passo 3. Então, a gente criou 4 funções. E a gente tinha 4 funções, então, nesse momento, a gente tinha 4 funções bem modularizadas, bem direitinho organizadas. E a parte da colaboração e do controle de versões foi aprender a usar Git e GitHub. E o que é mais importante neste sentido, em termos de pacote, é que, como vocês já devem ter visto para vários se vocês já fizeram alguma vez uma instalação de pacote no GitHub, vocês sabem que os pacotes de R não só podem ser instalados desde CRAN, mas também desde GitHub. E isso que eu vou mostrar para vocês como se faz. O GitHub, como já falamos antes, é um sistema de controle de versões que você faz, você decide quais são os pontos de controle que você quer nos seus projetos. E você pode ver muito bem quais são as diferenças entre o ponto de controle anterior, o commit, e o seguinte. Então, isso é muito útil para você poder corrigir erros e para poder acompanhar mudanças. E tem um sistema muito bom, porque você tem seu trabalho remoto e você também faz o upload do trabalho até GitHub, que é o sistema que está na internet. Git é o sistema local e GitHub é o sistema que está na internet. E a gente gosta muito de trabalhar com Git, assim, não tem um jeito de ser mais, não posso ser mais enfática. Se vocês querem investir em alguma habilidade que será muito útil para qualquer das tarefas, muito antes de você começar a fazer pacotes, é aprender de Git, porque ele não só ajuda com backup e com controle de versões, ele te ajuda com reprodutibilidade e com colaborações. No caso dos pacotes, é muito interessante, porque quando você tem um pacote no GitHub, você, por exemplo, pode mandar, e você tem um problema, você pode abrir uma issue para perguntar alguma coisa, ou para dar feedback e dizer, olha, isto não está funcionando, o que é que eu faço assim? E se você tem como fazer uma sugestão de mudanças, você pode fazer um pull request. Então, o Git é realmente o ambiente onde esta colaboração entre pessoas que estão desenvolvendo pacotes acontece. Então, neste momento, eu acho assim, é uma habilidade essencial para que todas possamos ser programadoras eventualmente. Fora a transparência que a gente já tinha falado. Eu falei rapidinho do estilo de código, e eu não vou falar muito disso, mas é importante você padronizar o estilo de código, porque se as mudanças que você está acompanhando é porque você gosta de botar majúsculas e seu coleguinha não gosta,
vocês têm que chegar a um acordo em termos de como vocês escrevem o código. Tem gente que gosta de usar o símbolo igual para fazer aquela atribuição, que não é recomendada, é a setinha inversa que seria recomendada. Então, tem várias maneiras, tem várias guias de estilo de Google, mas, independentemente do estilo que você escolher, o importante é ser consistente. Isto é muito útil na hora de usar Git e GitHub. E tem um par de dicas de RStudio, que é, por exemplo, se você usa Ctrl+Shift+A, ele já reformata o código automaticamente. Ele vai colocar espaços onde os espaços deveriam ir, segundo o estilo de código padrão. E tem um pacote que se chama Format-R, que também você pode inserir seu código e ele vai te ajudar a deixar as indentações, os espaços, tudo direitinho. Então, a gente já tinha tudo assim, tudo pronto para transformar em pacote. E tomou a decisão de transformar em pacote, mas a gente não estava sozinho. Tem este livro muito chave, que é o Hadley Wickham falando de R, de como criar pacotes de R. E a gente tinha um coleguinha no LNCC que se chama Guilherme Gal, a quem eu sempre deverei muitas coisas, porque ele nos ensinou muita coisa realmente, ele nos ensinou a usar Git, e ele nos ajudou muito com esta transformação em pacote. Então, basicamente, entre Guilherme e Hadley, assim, foi o guia para fazer o pacote. E um pacote é basicamente uma estrutura de pastas especial, ela tem suas características específicas, e tem os arquivos que um projeto de análise não tem. E, como vocês sabem, quando vocês carregam um pacote de R, tem uma documentação. Isso você tem que escrever de algum jeito. Então, você tem que cuidar a documentação específica e como você vai dizer que parâmetro de qual função, ou como você vai descrever os métodos, você tem que dar uma ênfase muito forte na documentação, que tem um padrão específico. Tem alguns detalhes como incluir uma licença e tem algumas coisas opcionais, como escrever vinhetas. Vocês, assim, a gente tem alguns pacotes que tem vinhetas maravilhosas, que fizeram muito bom trabalho de documentar como que a gente quer usar, como deve usar. E tem documentação adicional, se vocês têm alguns pacotes que não incorporam dentro do pacote mesmo essa documentação adicional, mas, por exemplo, cria uma página à parte, onde tem mais documentação. Isso é uma coisa que Jenny Bryan e a galera da RStudio faz muito, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Quando você termina de criar o pacote tem que passar os testes. Imagina se você fosse submeter para CRAN, para o sistema, o repositório oficial de pacotes do R, o CRAN vai fazer uma série de testes automáticos. Então, você tem que ter certeza de que a estrutura que você criou, que o código que você criou, está passando esses testes de CRAN. Sim. Quando esses testes, seu pacote já passa, você manda para CRAN, basicamente. E aqui eu vou confessar que é uma fase que, assim, ainda bate um medinho, lógico. O CRAN é um sistema super estrito, com essa passagem de testes. Então, acontece muito que, assim, a pessoa submete para CRAN e é rejeitada porque não tomou conta de alguma coisa. Então, esta é uma fase que eu ainda não desbloqueei. Esse chakra de mandar para CRAN, eu estou tentando desbloquear, mas por enquanto está tudo no GitHub. Mas a gente conhece muitos colegas, tem amigos que mandam para CRAN, botam com paper e a vida segue. Assim, não tem muito mistério. Não deveria ter. Então, para fazer isso, assim, a estrutura de pastas de um pacote de R, hoje tem um monte de funções adicionais dentro do RStudio e tem pacotes que ajudam a que você crie uma estrutura de pacote de R correta já na norma. Antes, você tinha que criar à mão as pastas. O próprio pacote pode ser usado no RStudio. Eu vou fazer aqui uma simulação rapidinha, aqui nesta parte onde a gente tem os projetos de RStudio. Quando você cria um projeto novo, por exemplo, eu espero que a tela esteja... quando você cria um projeto novo, uma das opções é você criar um pacote. E ele vai criar um arquivo que já tem algumas destas pastas. Então, você não precisa fazer você tudo à mão. E tem um pacote que também é muito útil, que se chama UseThis, que você pode simplesmente, com esta linha, UseThis, criar pacote, ele vai criar a estrutura do zero.
Nesta estrutura de pastas de um pacote ER, alguns elementos são obrigatórios. Tem coisas que você não tem quando você usa projetos de análise. Por exemplo, este arquivo description, que é um arquivo de texto. Este arquivo namespace, que também é um arquivo de texto. Tem uma pasta R, onde estão as funções, e tem uma pasta de manuais, de documentação. Então, por exemplo, o description é um arquivo de texto que você edita à mão. E este é um exemplo bem de teste. A cara de um pacote, da descrição de um pacote, é assim: ele vai te perguntar o nome, o tipo tem que ser pacote, você bota o título do que você quiser, como você quiser chamar, um título expandido do seu pacote. E você pode editar à mão a versão, quem é o autor, que grupo, assim, mais pessoas são os autores e colaboradores e contribuintes. Quem está mantendo o pacote, você bota seu nome, seu e-mail. E pode fazer aquela descrição, como quando você carrega um pacote. Ah, dplyr é um pacote que faz isto. E aí você escreve. Tem que ter uma licença, o encoding, o UTF-8 é o padrão da comunidade. E tem algumas questões, isto é sobre a versão de quem faz a documentação, e lazy data é como os dados vão ser avaliados. Isto é levemente, assim, isto não precisa ainda ser necessariamente muito estudado, mas está no livro de pacotes DR, como lidar com dados internos de pacotes. Quando você abre o arquivo de namespace, neste momento eu botei um exemplo do nosso pacote. E o namespace indica quais funções serão importadas, ou seja, que funções suas funções precisam, ou que pacotes suas funções precisam. Então, por exemplo, esta função, ela está importando o pacote graphics e está importando o pacote raster, mas ele está importando só uma função específica, que é random points, do pacote disk. Então, isso você escolhe dependendo das dependências que você tiver quando você escreve funções. E uma coisa importante, e o export, é quais funções são criadas pelo pacote. Uma coisa que é importante que eu estou mostrando para vocês é que isso não precisa ser editado à mão, hoje, pelo menos. Eu vou falar já de ROxygen 2. As pastas com as funções estão aqui, nesta subpasta R, e a subpasta da documentação está aqui. Os dados estão numa pasta data, que é como quando você faz data cars ou data iris, e é onde estão instalados esses dados internos dos pacotes. Sim? Antes, era preciso que você abrisse a pasta de manuais da documentação e escrevesse à mão tudo o que você queria falar sobre sua função. Então, era um trabalho muito grande e era um trabalho que era muito possível ter erros, assim, porque não é um formato amigável. Hoje, a gente pode documentar as funções diretamente nos arquivos ER que estão aqui nesta pasta. Então, você não precisa editar à mão. Isso é o pacote ROxygen 2 que faz. Você vai escrever como você quer descrever sua função diretamente nas funções, e o ROxygen vai ler e vai preencher essa pasta. Então, como isso se faz? Aqui está, por exemplo, a minha função de teste. Este é meu arquivo .r. E antes, no cabeçalho, antes da função, você simplesmente bota este jogo da velha com uma espinha e vai contando sobre a função. Então, tem um padrão e está bem descrito na documentação de ROxygen e de DevTools, do pacote DevTools. Então, você bota um título para a função, você descreve o que a função faz, e todos os parâmetros que são usados pela função, se você tem um X, tem um dado, tem uma opção, tem um true false, você inclui como parâmetros aqui. Você precisa botar, olha, este parâmetro se chama assim, por exemplo, aqui eu botei X, aqui deveria ter um X, e você descreve o parâmetro. E é muito bom usar pacotes que você já gosta para ver como é que eles estão escrevendo a própria documentação. E aqui é que você escreve os imports.
aquilo que saiu depois no namespace, que diz, eu vou precisar do pacote tal, ele vem aqui, eu vou importar o pacote inteiro, e se você quer importar só algumas funções de pacotes específicos, basta escrever import from, e aí fica, eu quero esta função do pacote. E você tem vários campos opcionais, você pode dar detalhes, você conta o que vai voltar, quando você diz, o que a função devolve? Um data frame que faz isto, você tem como escrever tudo o que você quiser sobre sua função. E entre mais você escreve, e entre mais detalhado isso fica, é muito melhor para os seus usuários. Eu não sei se vocês têm pacotes dos sonhos, pacotes que vocês gostam muito de usar. Eu quero que vocês pensem que muitas das vezes que a gente gosta de um pacote e usa muito é porque ele foi muito bem documentado. Então, realmente não tem um jeito de dizer, pode fazer isso rapidinho. Não. Realmente faz uma diferença muito forte para o usuário e para a comunidade ao redor do pacote, que isto fique bem feito. Tem uma opção rapidinha nos menus de RStudio, aqui no Code, que é insertar o esqueleto de ROxygen. Então, quando você já tem uma função escrita, você simplesmente faz clique aqui na função, você pega essa função e ele vai te criar esse esqueleto para você depois editar à mão. Então, é uma boa prática, assim, para não esquecer algum campo, para não esquecer alguma detalhe que você precise. E quando você terminou toda esta parte de documentar por escrito, você simplesmente usa um dos pacotes mais úteis que há neste tema, que é DevTools, e a função document, ela pega esses comentários da Oxygen e cria os arquivos. E se tem algum problema, se tem alguma parte onde você está errando, ele vai te contar, olha, falta este parâmetro, você não parametrizou bem. Você está falando de um parâmetro, mas eu não estou achando. Então, às vezes você trocou o nome de parâmetro em um lado e não atualizou. Esse tipo de coisas, o document ele vai fazendo a varredura, vai te dizendo, olha, aqui não está legal. Então, é muito bom usar document, porque você consegue, de fato, aprimorar e que fique bem redondinho. Então, ele vai também editar o namespace, ele não vai só criar a documentação. E tem outras formas de documentação, que são as vinhetas. As vinhetas vêm em pastas diferentes, e são arquivos de Markdown. E Markdown é outra dessas ferramentas que vale muito a pena aprender, não só nesta fase de fazer pacotes, mas bem antes, na hora de fazer relatórios reprodutíveis, na hora de fazer uma apresentação. É muito bom conhecer R Markdown. E por exemplo, para fazer os readmes, você pode ter um readme do pacote. Tem um jeito de você fazer um readme de R Markdown e você nitar ele para o MD específico do readme. Então, se você tem código que precisa ser avaliado, se precisa criar, é uma super boa ferramenta. Para quem não sabe, R Markdown é um jeito de você escrever texto e você inserir código que é avaliado. Então, você pode escrever um trecho de texto e em vez de você copiar e colar uma figura, você já faz o código que cria a figura, ou traz com código aquela figura. Então, isso permite muito a reprodutibilidade. E tem alguns detalhes depois, assim, do mesmo jeito que você usa gitignore em Git, às vezes você cria arquivos, ou tem arquivos que não estão prontos, que você precisa ignorar na hora de testar o pacote. Então, por exemplo, este readme.rmd, ele não faz parte de como o CRAN entende uma estrutura de pacote. O CRAN não vai gostar. Mas você precisa dele para criar o pacote bem. Então, você simplesmente abre este .buildignore, que é o arquivo de texto, e você escreve, olha, readme.rmd, por favor, ignora este arquivo na hora de você checar o pacote. Este ponto no nome pode parecer um detalhe, mas este ponto no buildignore faz com que ele seja um arquivo oculto. Se você procura ele pelo navegador de arquivos do Windows, você não vai achar. Mas se você procurar ele pelo navegador do RStudio, você vai ver ele. Então, muitas vezes, coisas que a gente não acha porque não estão, é porque o ponto faz com que o arquivo fique oculto. E é isso, gente, assim, basicamente, você vai incluir o que não é oficial, usando esse arquivo de texto de buildignore. E quando você terminou tudo, a última fase é você ver se o pacote está carregando, mas em vez de você instalar,
Você não deveria ter que instalar toda vez que você está checando o pacote. Você tem que poder trabalhar, fazer mudanças e continuar trabalhando, sem esperar um install GitHub, papá. Então, é um jeito de você ir trabalhando no pacote é com a função load all. A função load all vai pegar todo o pacote e vai simular uma instalação. E você vai ver se está funcionando, você pode testar as funções, você fica com as funções dentro do seu workspace, como se você fizesse library. Então, é muito útil também durante o trabalho e quando você já está terminando, trabalhar em função de load all e não de instalar versões preliminares do seu pacote, que muitas vezes vão dar erro, então também você não vai poder instalar. É só durante o trabalho que você vai poder instalar. E quando o pacote fica terminado, o DevTools também tem um jeito de simular os testes que CRAN faz. Então, você roda esta função, check, e espera. Ele vai atualizar a documentação, ele vai checar se pode ser instalado, ele vai fazer uma série de testes e ele vai contar em que pé está seu pacote para ser publicado no CRAN ou para ser publicado no GitHub. Ele vai voltar com notas, advertências e erros. E vai voltar de fato com notas, advertências e erros. Ninguém chuta isto desde a primeira vez. Sempre vem, às vezes é assim, 7 notas, 4 warnings, 2 erros. Aí você tem que parar e ver o que você está fazendo errado. E neste processo de você entender o que acontece com essas notas, esses warnings e esses erros, você aprende um monte de coisas de como funciona por dentro um pacote de erro. E isso vai treinando, assim. E você tem que tentar resolver um a um, com paciência, usando as ferramentas de help. Às vezes você copia a advertência e vai lá, oi, gente, estou recebendo isso quando eu faço. Então, às vezes é você que está fazendo mal código, às vezes é alguma coisa que você esqueceu, às vezes é um erro mesmo. E você, um dia, muito feliz, chega neste resultado de check, que é 0 erros, 0 advertências e 0 notas. Isso quer dizer que seu pacote está pronto para ser enviado para o GitHub e para ser instalado por qualquer pessoa da comunidade. Então, pode mandar. E simplesmente para mandar, para instalar, vocês já devem ter usado muitas vezes. DevTools, install GitHub. Eu sei que eu usei muito essas linhas de código antes de entender o que eu estava fazendo. Assim, eu nem sabia muito bem qual era a estrutura de um repo por dentro. Mas é assim que você termina com o pacote no GitHub. Tem outras ferramentas, eu vou já fechar assim, com outras ferramentas que tem hoje para os pacotes, que podem ajudar também nesse desenvolvimento final. Eu vou falar em particular de UseThis. Eu já tinha mencionado UseThis porque você pode criar um pacote desde UseThis, mas além de criar pacotes, ele pode te ajudar a configurar Git e para organizar um monte de coisas desde o início. Se você quiser um README, se você quiser usar uma ferramenta, tem README, tem Git, tem pacotes, tem um monte de ferramentas que ele já vai organizando. Eu não usei até agora muito, porque como já tem pacotes criados, a minha experiência com UseThis é que se você chega num projeto que já foi criado e tenta usar UseThis, ele não faz uma transição tão leve assim. Então, quando eu tentei usar sobre pacotes que eu já tinha criado sempre deu erro. Mas eu já tentei também fazer pacotes do zero com UseThis e deu super certo, ele faz super bem. Então, eu não misturaria. A linha é você fazer, tipo, tudo mais à mão ou depender de UseThis desde o início. Mas mesmo assim, está super bom, super bem montado, assim. É uma das ferramentas mais recentes e é muito poderosa mesmo, assim. É uma coisa, vale muito a pena dar uma estudada em UseThis. E TestDat eu não sei como que eu falaria, é como se fosse a criptonita da pessoa que está escrevendo pacotes neste momento. Porque com TestDat você faz testes que têm expectativas formais. Você vai dizer, olha, se meu input é numérico e você executa esta função, eu quero que o output seja tal. Assim, é uma precisão de inputs, de erros. Eu quero que se eu fizer isto, o resultado seja NA. Eu quero que se eu fizer isto, o resultado seja nulo. Assim, se você tem expectativas formais sobre como suas funções deveriam estar se comportando, TestDat te ajuda a fazer esses testes automaticamente. Então, na hora de você carregar o pacote, ele já vai sair checando
se essas premissas que você tinha, se essas expectativas que você tinha estão sendo cumpridas. Demora muito para aprender, assim, depende do que você faz, às vezes demora muito, mas quando você consegue dominar e receber um sucesso de parte dos dados, pode já, tipo, para o dia de trabalho, fecha o computador, vai, porque realmente é um momento muito, assim, é quando você de fato conseguiu controlar um monte de suas expectativas das funções, é muito legal. E tem outra que vocês já devem ter visto em vários lugares, que é uma ferramenta para criar páginas para seus pacotes, que é o pacote Packagedown, que também está baseado em Markdown, mas ele pega a estrutura do seu pacote e você só executando esta linha de código Packagedown build site, ele vai nitar o pacote inteiro em formato de página web. Ele vai pegar os readmes e ele vai colocar aqui na primeira página do seu site. Ele vai pegar as vinhetas e vai nitar e vai também colocar. Ele vai mostrar todas as documentações das funções. E aqui tem uma coisa bem interessante, é que se você tiver documentação extra, que não vai para o pacote, mas são coisas que você quer mostrar de como funciona o seu pacote, você pode criar artigos específicos. Então, como funciona a Packagedown? Ele vai criar uma pasta adicional, que é do lado de R, do lado do namespace, e você vai simplesmente configurar seu repositório de GitHub para que ele leia essa pasta. E fica um site. Eu estou mostrando aqui o site do nosso pacote, mas é muito legal de se fazer. Você pode cuidar muito a comunicação. Às vezes é mais fácil para quem não usa Git ler esta parte da documentação do que usar o site. E é isso um pouco, gente. Assim, vou fazer só uma breve recopilação do que eu falei, que é basicamente assim, gente, procurem portabilidade e reprodutibilidade nos scripts. Isso é útil desde o dia 1. Você não precisa virar uma grande programadora para procurar que seus arquivos sejam lidos facilmente por outras pessoas. O trabalho colaborativo é uma das coisas mais legais do que tem quando você trabalha com R. Então, investirem nessas boas práticas vale tudo. E quando você tem problemas de código, separe unidades menores, resolva um problema e depois você vê como iter. Às vezes você só precisa de um loop, às vezes você decide fazer uma função. Isso vai ser muito, muito fácil a vida, você vai demorar muito menos. Não fica fazendo aqueles scripts de 400 linhas que você copia e cola e simplesmente troca um nomezinho. Realmente não precisa fazer isso. Eu já falei 4 vezes hoje, invista em aprender Git e Markdown. São 2 ferramentas muito legais. E quando a gente passa do script ao pacote, também, assim, uma das coisas que a gente nem sempre para pensar é se vale a pena mesmo. Eu estava falando no início, nem tudo tem que ser um pacote. A gente gosta de pacotes, a gente usa pacotes, dá muita felicidade dizer, gente, a gente fez um pacote, é muito legal. Mas volta e meia você vê que nem sempre vale a pena fazer um pacote a mais, numa nuvem numa comunidade que tem tanto pacote. Eu gosto que, assim, vamos fazer. Depois a gente... Porque também é um jeito de você não frear o desenvolvimento de coisas novas. Mas, às vezes, se você não vai criar um pacote do zero, você talvez possa ou queira colaborar com pacotes existentes. Você pode ir no GitHub dessas pessoas e, como você já sabe como funcionam os pacotes, dizer, olha, eu gostaria de mexer aqui. Você pode pegar esse repositório, modificar, se comunicar via issues, se comunicar com as pessoas. E saber este tipo de workflows é bom para você conseguir colaborar de fato. Muitas vezes a gente recebe, tipo, perguntas ou sugestões, mas nem sempre a pessoa tem um conhecimento de como funciona o workflow de desenvolvimento. Então, é meio, você pode fazer isso, e meio, não é bem assim, mas vamos conversar. Então, é muito bom para você virar um bom colaborador, também conhecer essas ferramentas. Logicamente, modularizar, decidir que vem cada funções. Eu não falei de uma coisa muito importante e que eu acho muito complexa, que é a parte das classes. Tem muitos pacotes que criam classes novas e tem diferentes tipos de jeitos de escrever essas funções. Mas ainda, assim, isso já é quando você
eu não estou aí, nem estou muito longe de chegar nessa fase. Mas você vai aprendendo com o tempo, é muito bom porque a gente sempre vai aprendendo devagar. Então, neste momento, é uma coisa que, por exemplo, a criação de novas classes ou a diferença entre pacotes de S3 e S4 é uma coisa que eu estou estudando para, de fato, melhorar este tipo de fluxos. Definitivamente não faça do zero. Use ROxygen, DevTools, use this, test that. Cuide da documentação como se fosse ouro. E divulgue seu trabalho, aproveite a comunidade, aproveite que a gente está aqui, que tem hashtags, tem no Twitter, tem GitHub, então utilize. E, sobretudo, teste seu pacote muito bem e cuide muito dos usuários e da comunidade ao redor do seu pacote. Não vale a pena você criar um pacote para depois abandonar, ou não manter atualizado, ou não manter um diálogo bacana com os usuários ao redor do pacote. Então, isso também é uma das coisas que a gente mais gosta das pessoas que fazem pacotes legais, que é pessoas que cuidam da documentação e que cuidam da comunidade de usuários. Eu vou mostrar só 2 exemplos de pacotes. A gente já falou, o mito passado, Sara falou do pacote CoronaBR, que faz download de dados de coronavírus para o Brasil. E a gente tem este pacotinho pequenininho que faz o hexticker das ladies antifascistas. E que são exercícios de criar pacotes, de fato. São exercícios de você botar no ar alguma parte do seu trabalho, que foi muito legal de ter feito. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo. Muito obrigada pela presença e pela audiência. E a gente, não sei, se vocês tiverem perguntas, pode abrir os micrófonos, assim. Qualquer coisa que vocês queiram dizer, comentar, ou perguntas. Obrigada pela apresentação, muito legal. Aprendi muito, como sempre, né? Aqui nesse grupo maravilhoso. A Sara ia ler uma pergunta sobre o Data Feminist. Fala aí, Sara. Oi, gente, boa noite. Obrigada a todo mundo de estar aqui no final do dia, na quarentena. Eu vou ler uma pergunta, um comentário da Laís, né, Andréa, de quando você estava falando logo no início do livro Data Feminism, que eu acho que vale a pena comentar um pouquinho mais. E a Laís falou se você não poderia considerar palestrar sobre o assunto no futuro, que, apesar de não ser diretamente relacionado ao uso de R, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Ela disse que ficou super interessada. Eu coloquei no chat o link do livro. Quando a gente disponibilizar o material, os slides da Andréia, a gente vai mandar outros links, então esse link do livro vai junto. Teve um clube do livro que foi fenomenal com as 2 autoras, que são 2 mulheres que trabalham com pesquisa em data science relacionada a uma ciência de dados feminista. Então, acho que, Andréia, vale a pena falar um pouquinho mais desse assunto. Gente, vou voltar nos slides. Então, gente, Data Feminism saiu em março. Como a Sara falou, está escrito por 2 mulheres, a Catherine D'Ignazio e Lauren Klein. Elas são 2 mulheres americanas brancas privilegiadas, educadas e muito cientes de tudo isto. Fizeram uma revisão da literatura de outras fontes sobre feminismo negro, feminismo decolonial, mas elas pegam um pouco assim referências do trabalho que a Safiya Noble fez com algoritmos que tem viés racial. Não, gente, é um livro maravilhoso, não vou poder falar 2 minutos dele, mas aqui este link tem o clube de leitura delas, ficou tudo gravado em YouTube. Eram sessões de 1 hora por capítulo, e, gente, para mim foi a leitura da quarentena, assim, foi muito um antes e um depois. Eu só quero agora pregar, a gente só está querendo pregar a palavra do Data Feminism, porque é muito além da percepção do que feminismo, assim, é um jeito de fazer as coisas diferentes, quebrando todas as hegemonias, muito além do gênero, realmente. Foi muito, muito, muito legal. Mas é que métodos, eu estou vendo aqui uma coisa de especialidade, fala de arte, fala de jeitos diferentes de fazer tudo, é muito legal. E acho que, assim, para a gente, né, eu também sou bióloga, a gente trabalha
a gente não trabalha diretamente com feminismo e a gente fica sempre se perguntando o que fazer. E acho que esse livro mostra muito que tem a ver, não exatamente com o tema da nossa pesquisa, do nosso trabalho, mas como a gente faz as coisas também. E repensar, assim, todos os vieses que a gente carrega, assim. Acho que é transformador, assim. Não é pouco dizer que é transformador, porque acho que faz a gente repensar muito sobre como a gente trabalha, independente do tema que a gente está. Assim, você está modelando distribuição de espécie, é possível construir isso a partir de uma proposta feminista, interseccional, que releva contexto e que é inclusiva. Enfim. Né? Quem trabalha no setor privado vai entender, assim, vai gostar, porque tem tudo a ver. Quem trabalha na academia tem tudo a ver, assim, porque esses padrões se repetem em cada âmbito. Então, a gente poderia quase que fazer uma palestra. Tipo, não, só sentar e falar, realmente. Isso é no café. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, gente. Tem. A Ana Paula Andréia perguntou se ela gostaria de saber se tem como acessar a função de determinado pacote para ver como o criador da função a elaborou. Ela está tentando entender melhor funções e acha que seria um bom treino ver outras funções. A resposta curta é sim. Em teoria, se o pacote está escrito de um jeito... assim, você pode escrever pacotes que você meio que esconde o código por trás. E acontece muito com pacotes que estão baseados em outras línguas. Se você, na real, está trazendo para R código de C++, aí você está usando RCPP, quando você faz, me mostra a função, ele vai dizer uma coisa curtinha, que não tem muita descrição para a gente. Mas tem muitos pacotes por aí, que você simplesmente olhando para o código da função, você já vê tudo, assim. E você sabe, assim, o básico é você fazer o nome da função, executar sem as parênteses, para ver como é que o código por dentro, né? A outra coisa que a gente faz direto é entrar no GitHub, entrar no Git e, tipo, pulsar esses repositórios até achar, assim. Nem sempre é bom. E tem gente que gosta meio que encapsular essas funções, então depende muito, gente. Não sei se respondi. Tipo, depende. Os slides estão. A Natália está perguntando aqui se os slides vão ficar disponíveis. Vão ficar disponíveis, gente. A gente vai botar tudo lá. E a gente vai mandar também por e-mail para vocês todos os links referenciados. Tudo que a gente citou aqui, a gente vai fazer um apanhado e vai botar. Quando a gente subir o vídeo desse meetup também no YouTube, a gente vai botar na descrição todas as coisas também, tá? Gente, muito obrigada. A André quer falar mais alguma coisa? Pri, eu acho que vamos deixar aberto para se alguém quiser falar alguma coisa. Sim, é isso que eu ia falar. Aqui. Oi, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, sim, aparecer, dar um alô, aparecer aí, pode ficar bem à vontade, esse espaço é para vocês também. Eu vou deixar aqui de pano de fundo as nossas redes sociais, se tem alguém que ainda não segue, a gente tem perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram. Tá, Berira, tudo bom? E a gente tem também nosso canal de e-mail, se precisar falar alguma coisa com a gente, pode mandar. E é isso. Qualquer coisa, procurem a gente. Fala aí, Andréia. Gente, quem quiser pode abrir microfone, pode abrir câmera. Fiquem à vontade. Tem uma pergunta no chat da Ornella. Ela perguntou sobre se tem uma... Fala sobre métodos de explicabilidade. Eu não entendo muito bem tua pergunta. Mas, em particular, nesse livro, não tem tanto uma questão metodológica, é mais uma revisão de outras tarefas. Assim, é um livro com pouco método, mas mesmo assim muito profundo, assim, é bem teórico. Então, mas, com certeza, você pode depois buscar referências que liguem esses dois temas. E talvez no livro da Safia Noble, né, que é muito citado nesse livro do Data Feminism, que a Safia Noble é uma pesquisadora que fez um livro que chama Os Algoritmos da Opressão. E nesse livro fala mais das tecnicidades por trás dos vieses que tem nos algoritmos. Né? A gente tem também a Ruha Benjamin, no Twitter da gente, assim, no Twitter da Relediz Rio, a gente segue muitas dessas referências. A Ruha Benjamin, a Safia Noble, então, se vocês quiserem, a gente pode até montar uma lista, né?
tipo, Sim, referências sobre este tema, porque gostamos muito. Da Ruja, tem uma @Ubiquity70, que é a Sarah Roberts, tem uma galera trabalhando nesses temas que não são precisamente, são meio que as ciências humanas, uma coisa que eles chamam de humanidades digitais, e a gente gosta muito. Gente, olha só, antes da Roja gente... Benjamin, exato. Estou vendo aqui o chat. Gente, antes da gente encerrar, peguem aí a agenda, ó, dica aí. Amanhã, dia 24, vai ter meetup do Arley de Buenos Aires, então, falando de modelo com a Júlia, maravilhosa, sabe? Tipo, sério, um meetup que eu estou ansiosa, aguardando. Vai ser amanhã, 5h30, se eu não me engano, mas confiram lá nas redes sociais delas. Tem no meetup, já entrem, já se cadastrem, já escrevam lá. Então, sobre modelo preditivo usando textos. Gente, que coisa maravilhosa. Dia 25 a gente tem 2 meetups Arleiris, porque, né, a gente está numa produção aí maravilhosa. A gente tem do Arleiris Goiânia, que nas redes sociais é Arleiris, que nem o nosso, só que o final é G de gato, Y de yellow, N de navio, com a Maria Marinho, que vai ser sobre SQL com R. A Maria Marinho, inclusive, é do Arleiris São Paulo. Acho isso maravilhoso, que aí já começa a misturar as células, aproveitando que está tudo online, acho ótimo. E no próprio dia 25 vai ter também o primeiro meetup da história do Arleiris Vitória, que nas redes sociais é Arleiris Vix, V de vovô, I de igreja e X de Xuxa, rainha dos baixinhos, que vai ser, o nome do meetup, gente, é maravilhoso, Um Filme da Sua Vida com R. Incrível. Vai ser às 4 da tarde, então, dia 25, também tem esse. Então, dia 25 tem 2 meetups. E dia 27 nós temos um encontro do Women in Data Science. A gente está compartilhando no nosso Instagram direto, no nosso Twitter também, depois vocês podem dar uma olhada lá, com a Gabriela de Queiroz, ela mesma, nossa musa inspiradora, nossa fundadora do Arleiris, sobre carreira, diversidade e tecnologia, com a galera, então, do Women in Data Science de Salvador. A gente vai mandar tudo isso aí para vocês também. Gente, agenda lotada, né? De eventos maravilhosos. Arleiris Vix, isso mesmo. Ornella, inclusive, vai dar essa palestra, ela está nos prestigiando maravilhosamente com a sua presença ilustre aqui nesse meetup, entendeu? Arleiris, gente, é isso, muito sucesso. E sigam Muito também obrigada, esses perfis gente. de Arleiris. Tem muitos outros grupos também de inclusão de mulheres em data science, em ciências de modo geral, biologia, tudo. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Meninas, se alguém quiser falar alguma coisa, gente, sou fiquem à obrigada. vontade. Se cuidem muito. Assim. Exato, gente. Acho que a gente encerra por aqui. A gente agradece demais a presença de todo mundo. Palminhas. E obrigada, gente. Fiquem ligados. Obrigada. E acho que parte também do trabalho é lembrar que não é só para mulheres, a gente está pensando em diversidade que abrigue minorias. Então, acho que habilidades. Então, assim, a gente quer incluir e quer construir essa comunidade com todo mundo que está aqui, tá bom? Então, valeu, gente. Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui a sala. Obrigada, gente. Vamos disponibilizar. Sim, a gente vai no nosso canal de YouTube, a gente vai subir o vídeo e os slides da Andrea vão ficar disponíveis também, junto com todos os links que a gente falou aqui. Tá bom? Eles foram feitos em Sharingan, então também, tipo, o código está aí, tá tudo aí. Exato. Gente, quem quiser pode ir no link da bio das nossas redes sociais, que tem lá um link direto para o nosso canal do YouTube, já pode se inscrever, que daí quando a gente subir o vídeo fica mais fácil de vocês saberem, mas de qualquer forma a gente vai avisar, a gente vai divulgar. E é isso, muito obrigada e fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Obrigada pela presença, gente. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada. Valeu demais.